pessoal, tudo bem? Olá, estudante. Que bom ter você aqui, né, na Pedagogia Estude Comigo, né? Vamos para a nossa aula, nosso estudo sobre ludicidade e educação, tá certo? Agora nós vamos para sessão 1.2, que vai falar sobre o adulto, a criança e a atividade lúdica, ok? E como eu sempre falo, prepara todo o teu material, que a gente vai agora dar início ao nosso estudo. Eu já estou aqui com o meu material e nós já vamos partir, né, para a leitura que o livro vai nos apresentar, que é sobre o diálogo aberto. Bora lá? Até aqui estudamos que a atividade lúdica é uma expressão humana. Gente, enfatize esse ponto. A atividade lúdica é uma expressão humana que diz respeito a uma dimensão diferente da realidade, pois enquanto brincamos, não precisamos seguir as mesmas regras de conduta que seguimos na realidade física concreta. Também estudamos que a ludicidade pode ser definida de diferentes maneiras, de diferentes culturas, tempo e história. Gente, ele deu um resumo da aula passada, do estudo passado, né? Então, ele deu um resumo de quê? Primeiro ponto, que a atividade lúdica, os jogos, as brincadeiras, o brinquedo, é uma expressão humana. Ele não especificou que a atividade lúdica é só para criança, é só para adulto. Não, é uma expressão humana. Ela vai fazer parte de todo o desenvolvimento humano. Claro, uns se expressam mais, outros menos, e outros não se expressam mais a partir de uma determinada idade, quando chega a fase da juventude, do adulto, da terceira idade, que nós iremos ver posteriormente. Então, a atividade lúdica é uma expressão humana. O resumo também nos mostra que a atividade lúdica, ela vai para uma dimensão, ela vai para uma outra área do pensamento, dos sentimentos, do desenvolvimento, que vai partir para a imaginação da representação, ou seja, essa atividade lúdica ela vai para uma dimensão diferente da realidade. Por quê? Nós, né, hoje já adultos, já jovens, quando éramos criança, nós já imaginávamos quando utilizávamos certo tipo de objeto, que já foi citado aqui. Uma caixa de sapato ser a cama da boneca, certo? Então, nós imaginamos, nós representamos coisas que, na realidade física, nós não teríamos condições de fazer. Então, enquanto criança, ela se imagina, ela representa justamente diferente da dimensão da realidade e vai passar a imaginar os papéis sociais que nós também vimos e vamos enfatizar ainda mais nos próximos vídeos, nos próximos estudos, que a criança, quando ela está brincando de boneca, ela vai querer ser a mãe. No outro momento, eu quero ser a professora. Em outro momento, você médica. Então, nessa dimensão diferente da realidade, a criança ela vai se expressar com mais facilidade. Ela vai ser aquilo que ela não é. E isso tem a ver com todo o seu convívio, seu ambiente, certo? Um outro ponto é que enquanto nós brincamos, enquanto as crianças brincam, ela não precisa seguir regras ou seguir as mesmas regras, porque enquanto se brinca, eu posso ter uma regra agora, aí depois muda a regra,
Ah, vamos fazer dessa forma, eu vou fazer dessa forma, entendeu? De conduta que seguimos na realidade física concreta. E também essa ludicidade, ela vai se expressar em diferentes culturas, em diferentes tempos e diferentes histórias. Então, esse foi o resumo para a gente já começar o nosso diálogo, para poder começarmos assim assimilar outros requisitos, outras informações, outros conhecimentos que o próprio autor ele vai nos dar para que a gente possa esmiuçar aos poucos, especificando mais ainda, ok? Ele fala: seguiremos adentrando nossos conhecimentos sobre tal atividade humana, para tanto, passaremos a estudá-la enquanto atividade psicológica, que se origina nas relações humanas e está relacionada com o processo criativo. Então, ele já nos está deixando um ponto que, além do que nós já vimos, nós agora vamos adentrar na questão psicológica, ok? Atividade psicológica. Não esqueçam disso. A partir desse estudo, nós agora vamos ter um ponto principal que nós vamos aprender, que é a questão atividade psicológica, que vai aparecer, que vai se relacionar com interações humanas. E aí se resulta no processo criativo. Para tratarmos a ludicidade enquanto espaço criativo do brincar, lembrando ludicidade, espaço criativo do brincar, vamos voltar ao exemplo que demos na nossa situação real. Lembra? Deixa eu lembrar vocês um pouco. Temos três protagonistas, três atores nessa situação, contexto, que vimos na seção 1.1. Dá lá uma conferida se você ainda não viu. Exemplo, estava o avô, Paulinha, a menina de 6 anos, e a professora de educação infantil. O que acontece? O avô, ele viveu num contexto totalmente diferente da neta. A neta Paulinha, aprendeu que jogar e brincar são coisas totalmente diferentes, e isso ensinado na escola. E o avô vai dizer a Paulinha que jogar e brincar é tudo a mesma coisa. E que os brinquedos na época do avô de Paulinha, a maioria deles, as próprias crianças eram que faziam seus próprios brinquedos. E no tempo de Paulinha, não. Existe a indústria que já faz o próprio brinquedo. Aí aqui fala que Paulinha, na qual o avô de Paulinha produzia o seu próprio brinquedo, definia jogar e brincar da mesma maneira, ou seja, o avô de Paulinha dizia que brincar e jogar era da mesma maneira porque eles se divertiam. A finalidade do jogo e do brincar no pensamento e no conhecimento da época, a expressão, o que se tinha de fazer era brincar. Não existia outro pensamento além disso. Então, continuando, né? Era como algo prazeroso, pois sempre envolvia uma experiência de construção criativa. As crianças de sua época construíam tudo, os objetos para brincar e jogar. Por isso que o processo criativo, minha gente, foquem nisso. A gente viu que um ponto importante é a atividade psicológica envolvida nesse processo criativo, porém vai estar relacionado, vai estar interagindo com relações humanas. Então, bora lá. Enquanto Paulinha sempre brincava com brinquedos já prontos e a atividade de criação ficava relacionada à ação de construir uma cena simbólica
a partir dos brinquedos existentes. Ou seja, tanto um quanto o outro, tanto o avô quanto Paulinha, né, em duas épocas, né, gerações diferentes, eles exercitavam o processo criativo enquanto brincavam. Porém, existe uma diferença aí, que eu acredito que vocês já perceberam. No tempo do avô, as próprias crianças, elas produziam seus próprios brinquedos. Então, antes de efetivar a brincadeira em si, de expressar a diversão, eles tinham que construir seus próprios brinquedos. Então, aí, a questão da criatividade, certo? Já a Paulinha, ela já tem os brinquedos prontos, porém também ela vai usar criatividade, só que nesse ponto aí, eles chamam de ela simplesmente vai já ter o brinquedo pronto, porém ela vai ter que estruturar uma cena simbólica da realidade. Como eu falei, uma boneca que vai representar ser a mãe, ou ela vai ser a mãe e a boneca vai ser a filha, ou ela, Paulinha, vai ser a médica e a boneca vai ser a paciente, ou seja, Paulinha, ela já tem o brinquedo em suas mãos, ela só vai preparar agora uma cena simbólica. O que ela vai fazer com aquele objeto? Qual é a imaginação? O que ela vai criar? Certo? Por isso que é uma cena simbólica. Já o avô, na época deles, tinham que criar os próprios brinquedos com os recursos e os objetos que tinham, e também iriam fazer a sua criação, a sua imaginação, e brincar e ser diversão e ser divertido. Continuando no nosso livro, diante disso, podemos questionar. Aí já vem o nosso primeiro questionamento, que é importante. Será que o avô de Paulinha exercitava mais experiência de criação do que Paulinha? Pois ele tinha de criar seus próprios brinquedos e muitas vezes até os jogos, enquanto que a neta não. Então vai aí um questionamento para a gente. Será que o processo da criatividade, pelo fato do avô dizer que no tempo, na época dele, ele tinha que criar seu próprio brinquedo, o avô de Paulinha, ele era mais criativo do que Paulinha, que hoje ela já tem esse objeto pronto em suas mãos? O que vocês acham? Esse é o nosso questionamento no estudo de hoje.